Ok, vamos lá. Pessoal, vamos começar o seminário. Quinta-feira, hoje temos o grande prazer de receber Tiago Siqueira aí, que agora ele é professor da Instituto Federal de São Paulo, no campus de Jacareí, tá? Antes de tudo, Tiago, agradeço demais só aceitar o convite nosso e compartilhar suas pesquisas aí com o grupo de computação aplicada do INPE. E, pessoal, só vou falar rapidamente sobre o Tiago, né? Ele fez licenciatura em matemática, né, pela Unesp de Guaratinguetá. Ele fez o doutorado, mestrado e doutorado da Universidade Federal, né? E o Unifesp, mestrado ele fez em matemática na Unifesp, e doutorado ele fez em pesquisa operacional, que é um curso em conjunto da Unifesp e do ITA, né? Ele voltou à atividade de professor no Instituto Federal de São Paulo. E as áreas, temas de interesse dele são métodos de otimização, heurísticas, modelagem matemática e ensino matemático. Hoje ele vai falar sobre o trabalho que eles fizeram na tese, se não me engano, a integração de métodos para resolver problemas de otimização topológica. Tiago, por favor, fica à vontade. Beleza, gente? Brigadão aí pelo convite de falar aí com vocês. Para a gente é sempre muito legal falar das coisas que a gente fica um tempão estudando e tal. Bom, eu coloquei esse título, que ele é, talvez, hoje na minha cabeça é um pouco melhor do que o título que a minha tese teve, mas ele basicamente é um trabalho que eu é, que eu desenvolvi ao longo do doutorado. O professor Luiz Felipe Bueno, um professor da Unifesp, foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então é isso, acho que posso falar aqui, né, Vidigal? Tranquilo, Posso tranquilo. Por favor, fica à falar. vontade aí, não tem problema. Bom, esse né, preciso mencionar aqui que eu diretamente não tive, né, bolsa da FAPESP, mas as pessoas do grupo, das pessoas que trabalham com a gente, tiveram apoio da FAPESP, então agradecer essas agências de fomento. E agradecer também as instituições aqui, o Instituto, que é onde eu trabalho, a Unifesp e o ITA, que proporcionaram essa pesquisa também acontecer. A minha ideia é fazer um breve relato aqui sobre a trajetória do doutorado. Quando o professor Vijay me fez o convite, eu, né, puxei na minha memória as discussões que eu tive nos seminários no doutorado e tal. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Falar, né, não sei o quanto que vocês estão íntimos com o termo otimização e otimização dentro de pesquisa operacional. Depois vou falar um pouco sobre o problema de otimização topológica mesmo, mostrar uns testes numéricos e fazer umas considerações finais. Bom, como o professor falou, minha formação inicial eu sou professor de matemática por formação na Unesp de Guará. No meu TCC, eu tive um co-orientador aí do INPE, o professor Elbert. Ele me Uhum. ajudou lá a escrever o meu trabalho de final de curso. E Ok. aí, então, em meados de 2010, eu fiz umas disciplinas isoladas no INPE, né? Lá, já com a ideia de fazer um mestrado e tal, mas, ao mesmo tempo, sendo professor nas escolas particulares aqui em São José, no Vale, em São Paulo. E aí, no fim, né, eu sempre brinco que balançaram lá umas notas de R$ 50 no meu rosto lá, e eu acabei largando o mestrado, né? Não era aluno regular ainda e tal, mas plantou ali uma sementinha de pesquisa, de voltar a estudar e tal. Eu consegui, né, 5, 6 anos depois, só voltar para a Unifesp, fazer um mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, eu também passei no Instituto Federal de São Paulo, né? Fui chamado para ser professor. O Instituto Federal de São Paulo, para quem não conhece, ele veio do antigo Cefet, do Colégio Técnico e tal. Então, ele tem muitos alunos né, de nível técnico, mas também tem licenciaturas, cursos de tecnologia. Então, é um lugar ali que eu consegui me encontrar bem. Então, naquele ano, eu já comecei a fazer umas disciplinas isoladas no mestrado de pesquisa operacional entre a Unifesp e o ITA.
E aí foram, né, 1 ano fazendo disciplina isolada, depois 2 anos sobe a serra, que eu trabalho em Campos de Jordão, né? Sobe a serra, desce a serra, subindo, descendo aula, enfim, né? Preparando aula no volante e tal. E aí em 2020 eu falei, bom, eu consegui um afastamento para fazer o doutorado, falei, nossa, agora vai ser tranquilo. E aí 2020 foi a pandemia e nada foi tranquilo, enfim. O ponto é que em 2022 eu defendi a minha tese, em dezembro de 2022, um dia depois do final da Copa do Mundo, com esse título aqui, Uma globalização via restauração inexata do método de programação linear sequencial para resolver problemas de otimização topológica. E aí eu sempre falo também que eu tenho um colega matemático também, ele fala assim, é engraçado da nossa área que a gente lê o título do trabalho dos colegas e às vezes a gente nem dá conta de entender o título, né? Fica com receio e tal. Para quem quiser saber mais, depois eu disponibilizo os slides, tem um repositório aqui na Unifesp onde a tese está lá escrita. Mas falando dessa coisa de seminários, né, de conversar com os alunos de mestrado e doutorado, eu lembro que logo no começo do doutorado eu ouvi uma palestra de uma colega também que defendeu o doutorado na pesquisa operacional, e ela projetou essa imagem super clichê aí desse iceberg, né, que você vê só um pedaço, não vê tudo, tal, enfim. E ela falou assim, hoje aqui nos seminários, ao invés de mostrar as coisas do meu trabalho que aparecem, né, as coisas que a gente publicou e tal, eu queria falar um pouco do trabalho que não aparece. E aí ela tá, né, foi falando, né, sobre, né, organizar os dados, como que ela teve que tabular coisas que não estavam prontas, preparar esses dados, enfim, lá para a área dela. E aí eu sempre gosto, quando eu falo com esse pessoal da pós-graduação, que a tese é só a ponta mesmo, né? Tem muita coisa nesse trabalho que provavelmente ninguém vai ver, mas que com certeza está acrescentando na sua formação e nas suas coisas. Bom, o que é otimização? Quando eu dou aula de introdução à pesquisa operacional lá para o pessoal da licenciatura em matemática, eu sempre falo, bom, otimizar é matematicamente achar o ótimo. Se tem muitas soluções para um problema, tem que existir uma que é melhor. E se ela é melhor sobre um determinado aspecto, sobre um determinado critério. Então, né, peguei esse print aí do Waze, né? Então, qual que é o caminho ótimo entre a minha casa e, sei lá, o campus da USP? Então, esse caminho ótimo, ele é um caminho ótimo sobre um determinado aspecto, né? Sobre preço, sobre tempo, enfim, sobre algum determinado aspecto a gente quer achar um máximo ou um mínimo de alguma coisa. Então, isso é importante dizer, né, que como eu tenho essa formação de matemática, para mim, né, como matemático, o principal que interessa é que eu estou resolvendo problemas com essa cara aqui, né? Preciso minimizar uma função, essa função pode ser linear ou não, sujeito a restrições de igualdade e sujeito que essa minha variável está num determinado domínio. Esse tipo de divisão aqui é mais ou menos na ideia de que existem restrições dos meus problemas que são fáceis de serem atendidas, e elas estão aqui nesse ômega aqui, e restrições que não são tão fáceis assim de ser atendidas, então por isso que a gente divide isso em dois blocos. Aí, né, os colegas aí do mestrado e doutorado vão pensar assim, isso aí é fácil, né? Eu sei minimizar uma função, né? Então, para minimizar uma função, basta eu derivar e igualar essa coisa a zero. E aí eu sempre falo, né? Nem sempre, né? Porque né, vamos pensar lá na lista de exercícios que a gente fazia na graduação, aparecia assim, né? F de x igual a x quadrado, né? Acha o mínimo disso aí. Aí na prova aparecia uma coisa escabrosa lá, ou na vida real parece coisas mais feias que isso aqui. Na prática, quando a gente trabalha com várias variáveis, a derivada lá da minha função, ela nem sempre cai num sistema linear. Então, vocês que são aí mais conectados com a computação, né, já entende que resolver um sistema linear
muito grande, já é um problema, né? A gente já tem que tomar vários cuidados computacionais. Quando ele é não linear, as coisas vão ficando cada vez piores. Quando a gente tem restrições do problema, né? Não estou só com a minha função, tem uma restrição, um determinado domínio, ainda aparecem multiplicadores de Lagrange no meio dessa história, que vão só complicando. E problemas, por exemplo, de modelagem de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica no Brasil, por exemplo, eles chegam a ter mais de 1 trilhão de variáveis. Então, não dá para derivar e igualar a zero. Então, na prática, os métodos computacionais que a gente usa são técnicas para resolver esses problemas. Então, otimização são técnicas computacionais para resolver esse tipo de problema. Basicamente, a gente tem algoritmos que são iterativos, né? Então, que vão gerando lá sequências, e a gente, como os matemáticos responsáveis dessa coisa, o que a gente quer é, né, demonstrar que essas sequências que vão sendo geradas pelos nossos algoritmos, elas convergem para uma solução. Uma coisa que é importante ter em mente que vários dos métodos de otimização, principalmente não linear, eles trabalham com aproximações da função, né? E a função já é um modelo da realidade. Então, isso é uma informação interessante para a gente agregar aqui, mas geralmente essas aproximações da função que foi modelada são aproximações lineares ou quadráticas, e as restrições quase sempre a gente trabalha com a linearização dessas restrições. Principalmente em otimização não linear, alguns métodos eles funcionam se eu estiver perto da solução. Então, se eu estiver perto da solução, eu tenho garantia que eu vou convergir lá para a solução que eu estou buscando e tal. E a primeira palavra-chave que tem nessas coisas que eu trabalho e tal é a ideia de globalização. O que é globalização? É garantir que se eu tiver em qualquer ponto, eu vou convergir para uma solução, né? Mesmo que seja um mínimo local, mas eu vou convergir para uma solução. Então, é basicamente essa a ideia de globalização. Tem 3 estratégias clássicas nisso, que é a ideia de região de confiança, de busca linear e de regularização. Bom, o meu trabalho, eu trabalhei mais com região de confiança, mas as coisas são parecidas, assim. De certa forma, todas elas limitam um passo que eu vou dar nesses métodos. E a ideia geral é que, né, a figurinha clássica aqui de Taylor, né, tem uma figura, tem uma aproximação, né, tem uma curva, tem uma aproximação linear, e no ponto que eu estou analisando, a minha aproximação linear, ou na região ali, ela consegue aproximar bem a minha função. Então, a ideia de região de confiança é isso, é pensar ali mais ou menos num ponto onde as coisas estão mais ou menos parecidas com a função. Antes de continuar aqui, tem uma coisa interessante que quando eu entrei no doutorado, tinha 2 linhas de pesquisa, o programa de pesquisa operacional da Unifesp e do ITA. Uma delas era otimização, que foi para onde eu escolhi, onde eu trabalho com as coisas, e a outra era tomada de decisão. E eu era, naquela época, um matemático mais inocente, e um jovem matemático inocente. Hoje eu sou só um matemático inocente, porque jovem eu não sou mais. Mas me veio na cabeça, nessa época, mas por que são áreas diferentes, né? Otimização e tomada de decisão? Porque por que diabos alguém não optaria pelo ótimo, né? Se eu tenho uma solução aqui do problema, eu estou mostrando, ó, essa aqui é o ótimo, isso aqui é a solução ótima. Para que alguém que está tomando a decisão não está escolhendo o ótimo? Naquela época eu não tinha essa pergunta, né? E aí a resposta dessa pergunta tá quando você vai no nutricionista e o nutricionista te prescreve lá uma dieta que teoricamente seria uma dieta ótima para você, e mesmo assim você toma a decisão de não seguir essa dieta. Então, só falar um pouco sobre o que é otimização dentro da pesquisa operacional, né, e o que é pesquisa operacional. Ela é um ramo interdisciplinar que faz uso de modelos matemáticos para apoiar a decisão. Então, essas 2 figuras que tem aqui
essa figura, né, à esquerda, é uma figura que tem a ver com otimização topológica, que é o que eu vou falar mais tempo aqui nessa apresentação. E essa figura aqui do lado é uma figurinha gerada por um site chamado Sala Planejada. Esse site foi um projeto feito, né, por professores ali dentro da Unifesp, que eu tive a oportunidade de participar, que no contexto da Covid-19, apareceu a ideia de que as escolas iam começar a retomar o funcionamento. Então a gente pensou, ó, será que não dá para a gente, com otimização, desenvolver aí layouts de sala para os alunos sentarem e tal? Então eu fiz parte desse projeto e tal. E aí eu acho que essas duas figuras ajudam bastante a gente a entender a diferença entre otimização e tomada de decisão nessas coisas. Isso aqui é um layout lá gerado pelo site, por um determinado método, que não vem ao caso, e o objetivo desse site, dessa aplicação, é aumentar ao máximo a distância entre os alunos. Então, por exemplo, esse layout, né, tem aqui um espaço para o professor, aqui um espaço onde as carteiras vão estar. Esse layout consegue um distanciamento dos alunos de 1,94 m. Esse outro aqui dá um subótimo, 1,93 m. Então, a minha dúvida quando eu entrei no doutorado era por que alguém escolheria esse se esse aqui é melhor? Mas se você reparar, né, esse aqui, as carteiras não estão alinhadas, né? Tem até linhas aqui verticalmente, mas olhando de frente para o professor, essa carteira 10, por exemplo, está desalinhada com essa 3 e com essa 7, e manter essa organização, né, uma sala com crianças de 11, 10 anos, talvez fosse uma coisa difícil no contexto né, da retomada da Covid e tal. E essa sala aqui é uma sala mais organizadinha, né, que os próprios funcionários da escola conseguiriam ali reorganizar a sala para ela voltar nesse formato e tal. Porque não adianta nada a gente calculou lá, ganhamos 1 cm nessa coisa aqui, mas os alunos vão empurrar essa carteira para tudo quanto é lado e tal. Então, essa que é a ideia de que nessa área de pesquisa operacional, a otimização é só é mais uma ferramenta para quem vai tomar a decisão optar por aquilo ou não. Então, por isso que a gente trabalha bastante com isso aí e briga bastante com a galera que estuda essas coisas de tomada de decisão e tal, né? Porque a gente, né, defende o nosso ótimo aí, mas, enfim, entendendo que nem sempre o ótimo matemático é o ótimo para ser aplicado, né? Bom, falar um pouco sobre a otimização topológica, né? Então, o nome tem a ver com achar um ótimo e topológico no sentido de um formato. Quero achar um formato ótimo de alguma coisa. Então, imagina que eu tenha um corpo que vai ser preso aqui, vai ser fixo aqui em um determinado lugar aqui, gama tal, e eu vou ter uma força sendo aplicada nesse corpo. Eu quero saber qual que tem que ser o formato desse corpo para que ele, né, seja o mais resistente possível e o máximo da resistência a gente vai entender na nossa modelagem como o mínimo da flexibilidade. Então, a ideia disso aqui é pegar esse meu domínio aqui, que eu tenho, né, desse corpo, e subdividir esse domínio em pequenos elementos, né, fazer né, uma manta ali com pequenos elementos tal. E esses elementos vão ser uma variável binária que vai indicar para mim se vai ter ou não vai ter material naquele ponto. Então, a gente discretiza o nosso domínio e trabalha com essa malha de elementos finitos aqui. Então, algo parecido aí com o que, né, já é feito com aviação e tudo mais, né? Tem bastante gente que trabalha com essas coisas de elementos finitos. Então, basicamente é o seguinte, né? Eu tenho aqui, imagina uma viga que vai ser presa aqui numa parede, que eu vou pendurar uma força no meio da outra ponta, e o que eu quero é achar um subconjunto desse meu domínio aqui, para eu colocar material e essa viga ser a mais resistente possível. Então, a gente tem restrições do tipo assim, eu quero usar só 20% desse domínio aqui para poder construir isso, 30%, 40%, enfim. Porque se eu tiver que usar 100%, não tem pergunta, né?
Mas se eu tiver que usar 99%, já tem pergunta, né? Da onde que eu tiro o material aqui que vai prejudicar menos a resistência dessa minha estrutura? Então, a gente consegue modelar essa situação por uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, né? Quero minimizar a flexibilidade aqui, um vetor de forças e U é um vetor de deslocamento. Aqui eu tenho uma coisa parecida com lei de Hooke lá do ensino médio e tal, tudo. E eu tenho essa restrição aqui, que é uma restrição de volume, né? Cada variável que eu tenho ali, ela tem um volume máximo para ser respeitado. E aqui, inicialmente, a gente tem essa variável aqui de que as minhas variáveis vão ser inteiras, né? Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ter material, ou não vai ter. Fazer programação matemática inteira é um problema gigante. A gente, às vezes, quem não é da área, tem meio que a intuição de que, né, se eu saio do contínuo e vou para o discreto, né, vai ter menos pontos para eu pesquisar, mas esses problemas ficam muito difíceis, porque eles são combinatórios, então exige um poder computacional muito grande, de coisas que, né, a gente nem tem como resolver. Então, uma das coisas que a gente começa mexendo com isso aqui é fugir disso com um método que a gente chama de SIMP. O método SIMP é basicamente a ideia de que eu vou pegar cada uma das minhas variáveis, cada um daqueles meus elementos finitos lá, a variável que está associada a ele, e vou colocar um expoente nele, um P, um expoente P ali. Isso aqui é um expoente mesmo, não é uma iteração, né? Então, a ideia é que com esse expoente P, lá na minha função que eu quero minimizar, e não nas minhas restrições, eu consigo priorizar quem já está perto do 1. Então, a ideia é mais ou menos assim. Aí, agora, eu vou trocar minha variável binária para um intervalo entre 0 e 1, só que as minhas variáveis, ao longo das iterações, ou elas vão ser 0 ou vão ser 1 no limite, porque esse P vai pesando na situação, né? Então, mais ou menos pensando rapidamente no que isso quer dizer, né? Se a minha variável estava valendo 0,8, se eu coloco um P ali igual a 2, ela, né, vai cair um pouquinho aqui para 0,7, mas a que estava valendo 0,2, ela vai cair bastante. Então, só vai sobreviver, né, entre aspas, as variáveis que já estavam ali perto de 1, e vai ser muito custoso para o meu modelo aqui, para o meu método, sustentar ali uma variável que está a 0,5, porque aqui ela vai contribuir muito pouco com a minha flexibilidade e tal, ou vai pesar muito na flexibilidade, mas ela conta aqui nas minhas restrições. Tudo isso por quê? Estou falando tudo isso por quê? Porque aí os nossos problemas, eles não necessariamente vão ficar lineares, né? Mas eu já consegui resolver um problema maior, que era tirar as variáveis inteiras. E aí, com isso, nessa modelagem, eu consigo uma função que é não linear, né? Tem uma multiplicação de matrizes ali, preciso resolver uns sistemas no meio do caminho e tal. Tem uma restrição aqui que é linear, que é a restrição de volume, mas daqui a pouco a gente vai ver que ela não necessariamente é linear. E esse tipo de problema é escrito né, tem exatamente o formato do problema que a gente gosta de resolver, que é minimizar uma função, dada uma restrição, e dada, né, um domínio aqui que para a gente é mais fácil de ser tratado. Como que essas coisas são resolvidas na literatura, né? Um método clássico para resolver esse tipo de problema de otimização topológica é o método da programação linear sequencial. Vamos falar bem rapidamente para quem não conhece. O método da programação linear sequencial basicamente eu pego meu problema, linearizo ele, dou um passinho, né, em direção à solução que está sendo indicada ali pela linearização, né? Esse passo não pode ser muito grande, porque a linearização ela é boa só numa determinada região de confiança. Parei ali, volto de novo, né, linearizo nesse novo ponto e vou fazendo, né, uma programação, né, uma sequência de aproximações lineares, e esse é o método da programação linear. Então, né, tem um artigo aqui que quem quiser dar uma olhada depois nessas coisas pode dar uma pensada. E por que programação linear sequencial e não programação quadrática sequencial, por exemplo, né? A ideia é que a programação linear sequencial, quando os problemas vão ficando muito grandes, o custo de cada iteração é bem barato.
Então, e aí eu não dependo também de informações de segunda ordem, tipo esse ano, essas coisas. Então, essa aqui é a ideia de, né, tem bons resultados a programação linear sequencial para resolver esse tipo de problema. Então, de novo, né, a ideia é que eu pego um ponto, linearizo, e aí numa determinada região de confiança essa coisa funciona. Então, o meu problema, que era aquele problema f de x, h de x e x pertence a um domínio, ele linearizado, ele fica agora, né? Estou minimizando agora em função de um passo D, que eu estou tentando, a linearização da minha função, linearização das minhas restrições, né? Esse passo que eu vou dar tem que manter nas minhas coisas todas dentro do conjunto que eu estava inicialmente, e eu adiciono aqui uma restrição que é de região de confiança. Qual que é o problema disso? Esse sistema linear que a gente tem aqui, ele nem sempre tem solução. Então, se ele não tem solução, né? Imagina que eu tenho, né? Eu tenho aqui esse paraboloide, a linearização dele é esse plano cor-de-rosa que está ali, e eu tenho a minha região de confiança. Então, eu estou no ponto xk, que é um ponto inviável, a minha região de confiança deixa ele andar só naquela região verde ali, e a minha linearização é essa reta azul. Então, o meu sistema não tem solução. Então, esses tipos de problema de programação linear sequencial, a gente chama de problemas de restauração exata. O que isso quer dizer? Se em algum momento das iterações o meu ponto ficou inviável, ou seja, ele não está respeitando as restrições, eu paro o que eu estou fazendo e vou lá reestabelecer a viabilidade do meu ponto. Né? Fazer o meu ponto ficar dentro daquele ômega e ficar dentro das restrições que eu tinha dado. Então, esses problemas, eles precisam manter a viabilidade ao longo do processo. Então, por que isso? Porque se xk for viável, esse problema, esse sistema aqui sempre tem solução. Se xk é viável, esse h de xk ele vai ser zero, então pelo menos na solução trivial aquele sistema vai ter, e aí eu vou conseguir resolver. Então, a ideia disso é que o problema da programação linear sequencial é que quando as coisas são muito não lineares, os passos tendem a ser muito pequenos, né? Porque a minha região de confiança vai diminuindo, porque eu não estou acertando ali as coisas e tal. Só que alguém pode dizer assim, mas nesse problema aí não é um grande problema, porque a minha restrição lá era uma restrição de volume, que é uma coisa linear, até a página 2. Porque quando a gente faz as soluções desse problema, geralmente as estruturas saem com essa coisa que a gente chama de tabuleiro de xadrez. Então, que meio que falseia, né? Parece uma coisa aerada ali. A minha estrutura, em vez de dar uma coisa firme, está dando uma coisa aerada. Para fugir desse tipo de coisa, a gente usa uns filtros que, basicamente, né, tem várias técnicas de filtro, mas ele tira uma média ali dos elementos que estão vizinhos. E alguns desses filtros deixam o processo não linear. Então, isso quer dizer que o nosso problema, que para a programação linear acaba sendo vantajoso, agora ele começa a ser não linear. E aí, quando ele é não linear, ele fica inviável em algumas iterações. Então, o que a gente pensou nessa situação era usar um outro método, que é um método bem consolidado de otimização não linear, para tentar resolver esse mesmo problema. Esse método é um método conhecido como restauração inexata. Então, tem um artigo aqui, do professor Martins, da Unicamp, do Bueno, que é o meu orientador, também bastante coisa é produzido nesse método de restauração inexata, mas é um método que, essencialmente, é bem simples. A ideia é, eu estou num determinado ponto, eu vou tentar não recuperar a minha viabilidade, mas ficar um pouco mais viável, ou um pouco menos inviável, se isso quer dizer, se isso significa alguma coisa. E depois que eu der esse passinho em direção à viabilidade, eu vou dar um passinho em direção à otimalidade. Por isso que esse método chama restauração inexata, né? Porque eu não vou restaurar meu ponto, não vou colocar meu ponto dentro do conjunto que eu precisava estar. Eu vou fazer uma parte dessa restauração. E aí depois eu dou um passo de otimização, que eu posso dar em direção à minha função, ou do Lagrangiano, né? Considerando aí os multiplicadores de Lagrange e tal. Essa é mais ou menos a estrutura. Enfim, só para abrir um parênteses aqui, né, se alguém está meio perdido com essa coisa, uma vez eu estava num bar com uns amigos tal,
e um colega, né, de outra área, que não é de matemática, não é de exatos, tal, Thiago, o que você estuda, tal, tu... E aí eu tentei explicar para ele ali no bar, sem sucesso. Aí ele virou para minha companheira e falou assim: "Oh, explica para mim com as suas palavras aí o que ele estuda." Né? E eu já tinha explicado para ela que esse método é alguma coisa do tipo assim: eu quero descobrir qual que é o ponto mais alto da cidade de São José dos Campos. E o método é que eu tô lá em Campos do Jordão, que eu já estou num ponto alto, mas eu não estou dentro do conjunto que eu queria. Então, esse método basicamente é: vou caminhar um pouquinho em direção a São José dos Campos, depois que eu caminhei esse um pouquinho, eu vou pensar, bom, para onde que é uma direção alta? Para cá. Ah, eu vou nesse outro ponto. Eu tento caminhar em direção a esse ponto e tal. E aí, né, quando esse colega perguntou para minha companheira, ela falou: mas o que o Thiago estuda? Ah, o Thiago acha ponto alto dos lugares. Então, não estou falando isso desmerecendo a minha companheira, até porque ela defendeu o doutorado recentemente em literatura e eu também não sei explicar absolutamente nada das coisas que ela estuda e tal. Enfim, ela estuda um autor vivo, né? E eu sempre fiquei assim, mas não é só lá e perguntar o que o cara quis dizer e tal. Mas aparentemente não é. Aparentemente tem que estudar aí 4, 5, 6 anos para poder entender o que o cara falou. Então é isso. O método de restauração inexata é um método de duas fases. Um que ele arruma um ponto mais viável sem tentar deteriorar a minha otimalidade, e depois eu busco uma otimalidade sem tentando não deteriorar a minha viabilidade. Então eu fico brincando com essas coisas. E isso através de uma função que pondera essas duas coisas, né? De um lado eu tenho a função, do outro lado eu tenho a minha viabilidade, e eu faço aí uma média ponderada dessas duas coisas, e eu vou avaliando essa função, que é uma função φ aqui, que é que a gente costuma chamar de função de mérito. Eu posso trocar a função aqui pelo Lagrangiano, e aí eu coloco também os multiplicadores de Lagrange, também esse é um outro tipo de estratégia. Quando eu falo que não tem que deteriorar a otimização, significa que eu não posso ir muito longe do ponto que eu acabei de arrumar, né? E quando eu falo que não posso deteriorar a minha viabilidade, eu tenho que estar no espaço tangente. Então tem uma figurinha aqui para a gente tentar acompanhar esse raciocínio, né? Para fechar isso aqui. Então imagina que eu estou minimizando um paraboloide, né? Que o ponto mínimo do paraboloide está aqui no centro. Mas eu quero um ponto mínimo que está sobre essa curva aqui, h de x igual a zero. E eu estou aqui num ponto xk qualquer. Tá? Então, o primeiro ponto é eu tento achar um cara mais viável, ou seja, uma curva de nível mais próxima daquele h de x igual a zero. Então, achei aqui um ponto yk. Aí agora eu vou fazer uma linearização dessas restrições e eu vou, né, pensar, vou dar um chute inicial. Tem esse chute aqui, zk, que é o meu próximo candidato. Aí eu vou fazendo alguns testes, né? Tento ali, esse ponto não deu, esse ponto não deu. Quando eu acho um ponto que passa num determinado teste, esse ponto é meu iterando novo. Então, é isso. Eu acho um ponto intermediário, que ele foi restaurado, e depois eu vou para um ponto novo. Aí, a partir daqui, de novo, eu procuro um YK novo, tento lá um chute, vejo se esse chute vai ser aceito ou não, né? E vou nesse processo, né? Caminhando para um novo XK e cada vez chegando mais perto do minimizador que eu estava querendo. Então, essa que é a ideia. Então, quando que a gente usa a restauração inexata? Quando o esforço de... A ideia central da restauração inexata é não gastar muito esforço computacional tentando achar a viabilidade quando eu estou muito longe da solução. Então, às vezes eu gasto um esforço computacional muito grande e eu ainda estou muito longe da solução. Ela também é bem-vinda quando um dos dois objetivos é mais simples, ou achar a viabilidade é mais simples, ou minimizar a função é mais simples, mas deixar o ponto viável não é tão simples assim. Então, quando um desses métodos é muito mais simples que o outro, a restauração exata tende a performar bem. Galera da computação aí e tal, né? Os computadores sempre gostam bastante de falar sobre complexidade computacional. Não sei, né, o quanto que vocês estão envolvidos com isso, mas nesses métodos de otimização não linear, a gente não mede a complexidade como tipo alguma coisa n quadrado, n. A gente mede a complexidade por um epsilon, assim, o quão preciso a gente chega, né, quanto que custa chegar na precisão epsilon menos 2, epsilon menos 5, alguma coisa desse tipo.
mas tem um trabalho também do Martins e do Bueno que fala sobre essa coisa de complexidade. E aí é um método comparado com os outros métodos de otimização não linear, que ele é competitivo e na prática ele funciona bem para o caso geral. Nessa área de otimização não linear, tem muita coisa que funciona muito bem, mas funciona muito bem para um problema específico e tal. Então, para o caso geral, ele desempenha razoavelmente bem. Beleza. Tudo isso dito, onde que eu entrei no trampo nessa coisa aí? A ideia nossa era criar um algoritmo que permitisse dar passos em direção à solução alternativos, quando possível, mas quando não fosse possível, eu ia voltar e dar o passo que eu sei que é bom, que é o da restauração inexata. Só ligar o ventilador. Para isso, a gente, né, pensando que a minha formação inicial é em matemática, né? Então, a minha ideia era achar quais são os elementos da teoria que permitissem que esses pontos fossem aceitos. Tá? A ideia é que coisas tipo o método de Newton poderia acelerar mais o nosso processo, porque alguns desses métodos de otimização não linear, eles patinam muito quando estão chegando lá na resposta. Então, talvez, né, a gente está sendo muito exigente com a resposta e o método de Newton, por exemplo, faria a gente dar passos maiores. Então, essa que é a ideia principal matemática do meu problema. Então, a gente criou um algoritmo, né? Na verdade, eu nem gosto de chamar muito de algoritmo, mas um esquema geral onde outros algoritmos se encaixam como casos particulares, que é, imagina que eu tivesse um algoritmo que encontra o próximo ponto, meu xk mais 1, e o meu parâmetro de penalidade, que é aquele cara que pondera ali a função objetivo, tal, naquela função de mérito, eu achei isso de algum jeito, não sei que jeito. Mas se ele passou nesse teste aqui, aquela função de mérito foi suficientemente menor que a função de mérito atualmente, a função de mérito é aquela que ponderava viabilidade e otimalidade. Se eu conseguir um algoritmo que passa por esse teste, eu consigo provar que no limite eu chego num ponto viável. Então, né, tem curiosidade dessas demonstrações, estão lá na tese. Tá? E aí depois a gente pensou num outro esquema de algoritmo, né, numa estrutura geral de globalização, então por isso que é o que a gente trampa aqui, que se eu arrumar um algoritmo para achar o próximo ponto e o θ, que passa por esses dois testes, um teste da função de mérito e um teste de decréscimo da minha função objetivo, né, depois a gente, em trabalhos que vieram depois, a gente conseguiu mostrar que isso aqui também funciona pelo Lagrangiano e tal, a gente consegue duas coisas que são importantes para a gente. O ponto é viável e a gente consegue dar passos que vão tender a zero. Isso não quer dizer ainda convergência, mas para o ponto ótimo, mas tem os elementos que a gente precisava. Então, qual que era a nossa ideia? A nossa ideia era, beleza, essa estrutura geral, né, arrumei jeito de achar o chá e o θk, que passa por esse teste, então eu garanto isso aqui. Eu peguei o esquema mais geral de restauração inexata, que é um algoritmo do tipo, né? Eu preciso dar um passo de restauração, né? Eu estou no xk, eu acho um ponto intermediário yk que é suficientemente mais viável, né? Esse R é um número entre 0 e 1. Depois que eu achei esse ponto mais viável, eu estabeleço a minha próxima média lá da função de mérito, então eu acho quem que é o θk para passar esse teste. Dou passo de otimização, né? Por algum método lá, dou um passo de otimização e vejo se ele passa nesse teste. Então, a gente consegue mostrar que essa estrutura aqui da restauração inexata, ela se encaixa nessa estrutura anterior que a gente tinha e a gente tem essas demonstrações já prontas. E mais do que isso, a restauração inexata, ela não está me dizendo nesse algoritmo que eu pus aqui como que eu vou restaurar o ponto e como que eu vou dar esse passo de otimização. Então, pode ser de qualquer jeito, eu vou tentar fazer isso. E a ideia principal do meu trabalho era essa. Bom, eu tenho aqui, né, como se fossem estruturas gerais, né, modulares, que eu posso colocar, a depender do problema. Eu tenho um problema de otimização topológica, que ele responde bem à programação linear sequencial. Bom, eu posso tentar dar os passos de otimização com programação linear sequencial. E porque eu sei que essa técnica funciona bem para os problemas de otimização topológica.
E eu não perco a teoria, eu ainda tenho a teoria que essas coisas vão convergir, que vão gerar sequências, que vão, né, que são pontos KKT ou AKKT, enfim. Então, aqui tem um pouco das coisas que a gente, né, de teoria e tal. Se eu consigo achar um ponto restaurado que não está muito longe do meu ponto anterior, ou seja, eu só aceito um ponto restaurado longe se a minha inviabilidade for muito alta, se eu garantir que eu faço isso, eu consigo garantir que a minha direção de otimização tende a zero. E aí, ela tender a zero tem a ver com como que eu vou dar o passo de otimização, e aí se esse passo de otimização for alguma coisa relacionada a gradiente, a gente consegue demonstrar que a gente tem a convergência dessas coisas. Bom, isso é em linhas gerais aqui. Falar um pouco sobre teste numérico das coisas que a gente fez aqui. Mas antes, eu sempre gosto de lembrar essa história. Não sou eu que estou dizendo, foi um professor que eu tive na graduação que falou isso. Ele falava que matemáticos programavam igual cachorros tentando entrar numa porta, assim, com um galho na boca. Assim. Ele falava que a gente ficava tentando. Aí, na hora que a gente entrava na porta, a gente falava, descobrimos, só ir tentando. Né? Então, quando eu saí da faculdade de matemática, comparado com meus colegas, eu achava que eu programava, assim, super bem, assim, que eu tinha ideias muito boas, tal. E aí, quando eu fui conviver com a galera de ciência de computação, engenheiro de computação, com os outros engenheiros e tal, eu vi as minhas ideias eram ideias pueris, assim, infantis, assim, perto da técnica que a galera tinha para programar e tal. Enfim. Tanto é que a ideia nossa inicial era reproduzir os dados, né, as figuras que a programação linear sequencial fazia. Então, a gente rodava a programação linear sequencial, o negócio resolvia em 50 segundos. Aí rodava o método lá que eu tinha implementado, que na teoria era muito mais rápido que o da PLS, e aí o meu levava 10 horas. Assim. Então, coisa. E aí eu falo assim, nossa, onde é que está o erro da teoria? Né? O erro estava no matemático ali, programando e tal, mas no final deu tudo certo. Então a ideia era que validar reproduzir as coisas de PLS, né? Já que a gente tinha uma teoria ali mostrando, a gente tinha que reproduzir essas coisas. E os testes disso são feitos foram feitos nessas duas estruturas aqui. Uma que é essa estrutura que a gente chama de cantilever beam, né, que é aquela que eu mostrei anteriormente, está presa numa parede, uma viga em balanço, uma força aqui. Então, o resultado dela é algo mais ou menos nesse estilo aqui. A gente começa de uma figura completamente cinza, e esse cinza significa que cada elemento finito ali tem 40% do material, e conforme eu vou caminhando, né, isso aqui é um GIF que, né, cada imagem aqui é 10 iterações do meu método aqui, e eu vou evoluindo até chegar nessa estrutura aqui, que é uma estrutura parecida mesmo com uma viga em balanço. Né? Isso aqui está preso na parede, eu tenho uma força que vai estar fixa aqui. E a outra estrutura que a gente tem é uma estrutura que parece, né, uma espécie de uma ponte, né, também uma viga que está apoiado em dois pontos aqui, e tem uma força no meio dela. E essa instância de teste aqui, a gente sempre roda metade dela. Então, o que vai aparecer aqui imagino que vai ter um reflexo dela para o outro lado, né? Então, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Aqui, de novo, começo de uma imagem completamente cinza e ela vai evoluindo até chegar nisso aqui. A ideia é que ela vai sumindo os pontos de cinza e tal. Então, e essa aqui é mais ou menos a estrutura final que a gente chega. Então, isso aqui é o primeiro resultado que a gente teve. Né? De um lado é a restauração inexata rodando esses problemas, do outro lado a programação linear sequencial. Então, eu até brinco, eu mostrava essas coisas pro meu orientador falou assim, o que me garante que você não está só dando Ctrl+C, Ctrl+V na mesma figura e tá me enganando aqui? Eu falei, não, peraí, deixa eu rodar aqui para você ver. Tal. Mas é isso, né? A gente chega em funções e objetivos muito próximas e tal, e no olho aqui na figura é muito difícil de ver as diferenças. Tal. Então, a mesma coisa para outra estrutura que chama MBBB. E aí, a ideia é que, comparando a restauração inexata com a programação linear sequencial, a gente tinha tempos ali
comparáveis. A gente está mais ou menos ali, aqui tempo relógio. Bem, gente, né? Não é um tempo computacional, um tempo relógio ali e tal. E aí a gente tem resultados parecidos aqui, talvez né? Quando eu chamo aqui de pequeno e grande, é que os elementos finitos foram mais refinados ou não, né? Então, os tempos são comparáveis. Só que depois disso, a restauração inexata, ela tem aquela estrutura modular. Eu posso restaurar o meu ponto com técnicas diferentes. Então a gente foi pensando nessa história. Eu já tenho uma teoria que mostra que se eu fizer tal coisa, a coisa converge. Então eu estou trocando o meu método por uma outra estratégia. Então, aqui é comparando a gente com a gente mesmo. Eu tenho aqui né, um método que foi minimizado, né? Aqui, né, com um refinamento mais grosso, aqui um pouco mais fino, com diferentes estratégias de restauração. Então, tem uma restauração que a gente linearizava as restrições, uma restauração que você minimiza uma folga que aparecia lá, e uma outra restauração com uma heurística. Eu pensei lá, olhei, fiquei um tempo olhando para esse negócio e falei, nossa, mas se eu apagar esse cara e colocar esse cara, devolver o material de outro jeito, então fiz lá uma heurística, e a ideia é que, independente do jeito que a gente faz para restaurar, a gente consegue ter teoria que suporta essas coisas todas, que para a gente, né, da matemática, era o que mais interessava. Aqui, só mostrando isso aqui, ele convergiu para um mínimo local um pouquinho diferente, né? E eu gostei de deixar isso aqui, porque essas coisas não lineares têm vários mínimos locais diferentes, né? Então, às vezes, a gente fica batendo a cabeça lá, putz, mas o que será que aconteceu? Ele convergiu aqui para um mínimo local um pouco diferente e tal, mas as funções objetivas são muito próximas nessas coisas. Então, aqui comparando tempos e tal, a gente estava com a expectativa que a heurística fosse um pouco mais rápido, mas não necessariamente foi. Mas o principal dessa coisa é que a gente tinha teoria para sustentar. Ó, tem esses dois métodos que, né, tem artigos, né, que a galera usa isso, e tem essa coisa tosquinha aqui, que é uma heurística que a gente inventou, e mesmo com a heurística a gente consegue convergir. E aí a mesma coisa para outra estrutura, né? A gente consegue reproduzir as figuras razoavelmente bem. E aí, por final, a gente fez já que a gente tinha essa coisa teórica que permitia que a gente desse passos independente do jeito que a gente fizesse, a gente pensou numa heurística para dar o passo de otimização, que é uma coisa que não é tão simples nessas coisas. Como é que funciona isso? Imagina que, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a figura aqui, imagina que em um determinado momento eu tenho lá algumas imagens, alguns quadradinhos que estão cinzas, ali na restauração, e eu dei um passo, alguns ficaram um pouco mais claros e outros ficaram um pouco mais escuros. Então a gente pensou o seguinte: bom, esses que já estão ficando claros, por que a gente não tira eles? Porque, né, se você for olhar aqui para como essas coisas evoluem, tá vendo? As coisas que estão cinza, elas vão aos poucos diminuindo. Então a gente tinha um palpite que será que essas coisas que já não estão brancas ainda, mas estão ali do cinza para o branco, será que eu não consigo apagar elas, tirar o material que eu estou gastando naqueles lugares e jogar esse material onde está do cinza para o preto? É uma heurística. É uma ideia boa para resolver o problema. Então, a gente pensou nesse passo heurístico e a ideia era o seguinte: a gente chamou isso de passo alternativo. Eu vou lá, né, rodo 10 iterações do meu método lá, da restauração inexata, igual sempre. Na iteração 10, eu penso, aplica a heurística lá. Apliquei a heurística. O que saiu da heurística passa nos testes que a restauração inexata está passando? Opa, passa. Então, beleza. Então, eu aceito esse passo aqui da minha heurística e vou para frente. Rodo mais 10 vezes, nas 10 iterações lá do meu método de restauração inexata. Na iteração 20, eu vou tentar dar um passo alternativo de novo, ou seja, vou tentar apagar os cinzas aqui de novo. Será que ele consegue? Putz, consegui de novo. Passar nos testes. Se eu não conseguir, beleza, eu continuo na restauração inexata e vou nessa ideia. O principal para a gente era: eu consigo garantir teoria mesmo com um método que não tenha teoria, sabe? Que tem muito dessas coisas, né, na nossa área de otimização. E aí a gente consegue, né? Isso aqui é, né, feito pela PLS, isso aqui feito pela nossa primeira versão de restauração inexata.
isso aqui dando passos alternativos. Então, a gente chega em coisas muito parecidas, e muito parecidas com um tempo ligeiramente menor. Então, antes a gente tinha uns tempos comparáveis lá com a PLS, e aí agora a gente começou a ter tempos ligeiramente menores. Essa que é a ideia. Bom, tem bastante coisa sendo feita com isso, tem gente que trabalha com essas coisas em 3D, isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet e tal, mas tem colegas agora de doutorado que trabalham com essas coisas de otimização topológica em 3D. Tem outras estruturas, tem o professor Tadeu lá na Unifesp que trabalha com essa coisa de otimização topológica faz um tempo. Recentemente participei de um colóquio no INPA e encontrei um colega da Unicamp que também trabalha com essas coisas de otimização topológica e ele teve umas ideias muito boas de heurísticas lá, que a gente ainda pretende testar e é mais ou menos esse problema aqui. Bom, vou caminhar para as considerações aqui finais. Bom, as coisas que a gente trabalha tem dois atributos, principalmente, né? Estender um arcabouço teórico de um método para outras técnicas, porque a gente tem, né, vocês que são da galera da computação, tem muita coisa que é heurística, né? E para a gente que é matemático, isso vai dando uma palpitação, assim, né? Como é que a galera está fazendo isso? Não tem teoria para essas coisas todas. Então, a ideia é, ó, eu tenho um método que tem um arcabouço teórico consolidado. Será que eu não consigo esticar ele para esse outro método? Então, é garantir teoria para essas outras coisas. E a outra frente é, será que eu não consigo, né, numa estratégia que está consolidada, acelerar ou aumentar o desempenho dela? Então, beleza, a restauração exata, ela está funcionando e tal. Será que eu não consigo, né, a depender do problema, a depender ali da expertise de quem convive com aquele problema? Será que se fizer tal coisa, resolve? Às vezes é um problema de pesquisa operacional, do tipo de distribuição logística. A gente está lá rodando o modelo, mas o cara ali do chão de fábrica ele tem uma ideia que pode ser adaptada para uma heurística, só que aquela ideia é difícil de ter teoria para aquilo. Então, será que a gente não consegue aumentar o desempenho do nosso método com isso? Né? Essa estrutura geral permite que a restauração inexata, que a programação linear sequencial, a programação quadrática sequencial se encaixem como casos particulares daqueles testes que a gente estava fazendo e a nossa impressão é que tem potencial para ganhar desempenho, né? Ganhar tempo com essas coisas. Uma coisa que também não sei o quanto que é familiar de vocês, tal. Para a gente tem problemas que tudo bem a gente levar muito tempo, né? Por exemplo, desenvolver uma estrutura dessa, o design de uma estrutura, isso aí pode levar 3, 4, 5 dias, não tem problema, porque a gente vai fazer isso uma vez e acabou. Agora, problemas do tipo, eu preciso amanhã refazer o horário da galera que vai fazer cirurgia na Santa Casa, que é um problema que o Chaves trabalha ali na Unifesp e tal. Essas coisas tem que rodar rápido, tem que rodar ali 5, 10, 15 minutos, né, para as pessoas tomarem a decisão de qual é o cirurgião que vai vir e tal. Então, todos esses são problemas de otimização, mas às vezes a gente precisa que seja rápido ou a gente pode se dar o luxo de não ser tão rápido assim. Bom, no cenário da Covid-19, esse tipo de experiência, né, de pegar um método, colocar uma heurística no meio, né, pegar o resultado que está cuspindo na heurística, melhorar ele e tal, isso permitiu que a gente, né, se juntasse nesse projeto lá da sala planejada e tivesse um impacto relevante aí, social. O pessoal do INEP, na aplicação do Enem nos últimos anos, usou o site Sala Planejada para ter modelos. Não sei se o professor Leduino já veio falar com vocês, mas é um cara legal também para falar com vocês e tal. Hoje a gente tem um grupo de pesquisa entre o Instituto Federal de São Paulo, Unifesp e ITA, que a gente está trabalhando com problemas desse tipo, problemas de otimização topológica, outros problemas de otimização não linear, né? Coleções de problemas de otimização não linear, para mostrar um pouco do desempenho dessas coisas que a gente fez. Eu não sei o quão ético é fazer isso, VJ, mas tem o programa de mestrado, doutorado da PPGPO está com edital aberto, então, né? Vocês não, que vocês já estão aí no mestrado, mas colegas que quiserem, até agora, 29 de outubro, está com edital aberto. Então, e essa aqui é a nossa salinha lá do Laboratório de Mestre de Otimização, chama MEMO, aí tem essa brincadeira lá. Bom, é isso. Eu não sei se um matemático que programa mal consegue colaborar com vocês aí,
Mas dúvidas, sugestões, perguntas, vocês podem me mandar no e-mail institucional lá. Eu não sou muito bom de e-mail, né? O Jay viu lá que às vezes eu demoro para responder o e-mail, Sem mas problema. eu trabalho. Tá certo. Tiago, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado aí pela da palestra. Eu chamei você porque é o seguinte, a otimização era uma das grandes fortes do nosso departamento e do nosso programa. Depois que Uhum, o Lorena e o Horácio aposentaram, né, essa área ninguém mais tomou iniciativa. Além uhum, disso, a gente foi assim, mais ou menos, não obrigado, mas mudar a nossa direção para foco de missões WIMP. Então, tudo uhum. ligado a meio ambiente, meteorologia, bandeiras de clima, Sim. parte espacial de satélites, né? Então, Uhum, infelizmente, acabou a área, né? Por isso que eu te chamei. uhum. Antes de pessoas começarem a perguntar, a dúvida é assim, você consegue visualizar essa otimização topológica em aplicação real, por exemplo, meio ambiente ou até medicina, né? Resolvendo algum problema, ou você ainda tem que... Eu acho que, enfim, essas coisas. O imediato, para mim, tem a ver com economia de material, né? Essa é Uhum. a primeira Tá, coisa. tá, certo. Mas enfim, Tá. o que tem outras pessoas ali estudando e tentando pensar um pouco nessas coisas de otimização topológica tem a ver também com perfil de asas e tal, Exato, mas aí exato. tem uma economia rasteira ali, né, de combustível e de Sim, rastro de carbono que essas coisas certo. deixam e tal. Mas tem outras. Eu sempre brinco com a galera que a otimização topológica é uma coisa super legal e tal, mas para eu que sou matemático, otimização topológica é igual subir o Everest. É porque é difícil que a gente se interessa, entendeu? Tá certo. Porque, mas em otimização tem muita coisa que eu acho que é interessante nas coisas de reconhecimento de imagem, que aí vocês Ah, trabalham isso. muito Ah, isso e tal. Eu, eu costumo brincar que né, tem um monte de coisa aí de métodos de machine learning e tal, que se exato. você for olhar mesmo, É, eles são métodos de otimização, né? Eu estou minimizando ali um exato. erro e tal, essas coisas. Então, é, o professor Luiz Felipe Bueno, que foi meu orientador, a gente gosta bastante de trabalhar nessas coisas de olhar para essas coisas com o olhar de quem está resolvendo um problema de otimização, né? Isso. Então, Não, porque acho quando que você fala otimização topológica, a primeira coisa que vem na minha mente é uma figura DNA, né? Aquele coisas de estruturas químicas, né? Entendeu? Por isso que eu sim. perguntei. Assim, Recentemente eu fiz uma adaptação disso que eu estou falando aqui para ah, os alunos lá da licenciatura e tal. sim. Aí um menino falou assim: Nossa, a formação dessa estrutura parece uma formação de uma clavícula, assim, né? Ele falando assim. É verdade. E eu falei: indiretamente isso tem a ver porque eu estou caminhando em direção a Exato, né, um aproveitamento de exato, material e uma maior resistência e tal. E exato. isso tem tudo a ver com esses modelos Sim, de sim, evolutivos que a gente tem, né? sim, sim. Ah, legal, legal. Tá certo. Pessoal, por favor, façam as suas perguntas. Deixa eu abrir aqui o chat, se tem alguma coisa. Eu posso ler no chat. Quem tiver coragem pode abrir o microfone e perguntar. Bom, então tudo bem, pessoal. Eu sei que a maioria não trabalha na otimização, mas, Uhum. como eu sempre digo, como a nossa área é interdisciplinar, é importante mostrar, né, como é que chama? Tem vida além de ocupação de missão espacial, né? Porque especialmente vocês que vão fazer concursos e vocês É, vão ter problemas totalmente diferentes, assim, e não necessariamente sempre ligado a espacial. Por isso que a gente tem trazido pessoas de uhum. diversas áreas, não diretamente ligadas à computação, mas a computação está sempre dentro, porque muita coisa computação, né? Como eu sempre falo, a gente quer dizer, eu acho que a pessoa da computação é arrogante porque a gente diz que a gente resolve qualquer problema, mas desde que a gente consiga entender.
Então, a parte de juntar com o matemático para poder modelar, a gente resolver computacionalmente, esse é um desafio grande. Hoje em dia, isso está virando normal. Tá? E, É, né? e para mim, Ah, assim, na minha concepção mesmo, assim, ah, de ciência, de pesquisa, que eu falo que eu sou professor de matemática já há algum tempo, mas pesquisador, eu sou um pesquisador novo. Eu estou me considerando pesquisador agora, que eu tô saindo do doutorado, estou é. trabalhando com essas coisas e tal. E o mais difícil é entender a cabeça do outro, que o outro tem muito para colaborar ali, Ah, mas o sim. cara está pensando numa velocidade que você fala, não, pera, calma. Então, tem Tem um que monte de ideias que já surgiram, algumas que deram certo, outras que não, né? sim, sim. Mas de ouvir problema, sei lá, a gente tem um colega lá que estuda, né, disseminação de doença de Chagas, essas Sim. coisas assim e tal. Então, eu olhava para aquilo e falei, nossa, mas tem as ideias, principalmente dessas coisas heurísticas, assim, elas partem de estar com a mente aberta para conseguir resolver essas coisas, né? É. Não, mas inclusive essas técnicas são importantes. Hoje virou paranoia inteligência artificial, né? De aprendizado de máquina, decisão automatizada. No fundo, esses algoritmos, esses métodos, que dá a impressão que não tem nada a ver com computação, mas no fundo, eles são necessários a serem implementados dentro de um algoritmo de machine learning ou deep learning para resolver algum problema, né, de classificação, Sim. etc. Então, sempre tem utilidade. Por isso que eu acho importante, a gente tenta trazer pessoas de diferentes áreas, né, para dar uma visão geral. E tem uns problemas, porque é lógico que, né, eu vim aqui apresentar, eu apresento só as coisas que deram certo, né? Eu continuo apresentando as coisas que deram errado. Sim. Mas esses métodos, eles são muito difíceis de ser pilotados, Hum, tá? Eles têm uma série de parâmetros que você precisa ficar ali ajustando e tal. Então, tem muita coisa que eu vejo hoje, assim, que daria para trabalhar com isso, que é fazer um software que vá ajustando esse software, esses parâmetros, né? sim, Porque essas coisas exatamente. rodam relativamente rápido. Exatamente. Para você É. tunar essas coisas. Então, enfim, tem muita coisa Porque na rede de... neural, por exemplo, né, ele vai indo, não está muito igual, aí tem que consertar, né, o peso para voltar Sim, atrás, para depois começar de novo. Ou seja, então, tem uma semelhança, assim, ó, você tem que, vou sim, tentar ir para lá, não deu certo, vou para o outro lado, então, sim. no fundo é isso. O Eduardo Miranda, ele gostou muito da sua palestra e lembrou do problema de otimização nas próprias redes neurais, né? Sim. E outra pessoa, Milton Borges, parece que ele foi seu aluno em 2015, então ele está... Ô, Milton, manda um e-mail para mim depois, se eu entrar. É Vai deixar 2015, antes. olha, 8 anos, pô. Deixa eu lembrar. Mas tá Fui certo. seu professor onde, Milton? Fui no Progressão em Taubaté. Ah, que legal, que legal, que legal, que legal. Agora você mostrou o rostinho aí. Eu fui Lembrou. professor também da filha do VJ também. Ah, verdade. Então, Deu aula no Poliedro. isso. Quem Enfim. acabou dando aula para ela para cálculo 4 da vida é o Gerson. Não sei se você conhece. Ele também fez o Unesp em Guará. Ele também trabalhou Sim, um sim, pouco no Instituto Federal. isso, sim. Eu acho que ele entrou, inclusive, como substituto da minha vaga lá quando eu estava afastado, Ah, tá? pode ser, pode ser. Tá. Legal, legal. Ele está no Instituto Eldorado, em Campinas, agora. Que legal, que legal. Pessoal, muito obrigado. Tiago, mais uma vez, agradeço. Esqueci de falar o mais importante, que esqueci de avisar antes de você começar. A gente costuma gravar. Hum. Se você não tiver Ah, objeção, não. a gente coloca no YouTube, o canal do Ah, não, sem programa, problema. do nosso programa. Tá bom? Depois o Rafael te Manda o link. manda... Não, manda o link, sem dúvida. Você vai mandar um link, um certificado e tal. Tá bom? Tá. Muito obrigado outra vez aí. Quem sabe, ano que vem, te chamo de novo aí para assustar o pessoal. Ótimo, ótimo. Ótimo, mas tem, ó, no programa de PO ali na Sim, Unifesp tem bastante gente que sim. trabalha com coisas muito legais de computação lá. Tem uns matemáticos loucos lá, mas eu acho que tem uma Sim. galera de computação Eu acho que bem o bem INPE costuma interessante. anunciar.
tudo que o programa do ITA, do NEM, Unifesp, tanto computação PO, a gente anuncia dentro do INPE, que mesmo aqueles que não estão envolvidos em programa de mestrado e doutorado possam fazer no Unifesp, né? Porque é aí ao lado, não precisa sair de São José, então o INPE permite você fazer, então essas possibilidades também. Muito obrigado, gente. Tá, obrigado aí, mais uma vez. Até mais. Pessoal, semana que vem eu acho que não vai ter, mas nós vamos... semana que vem eu acho que não. Então, até outro dia aí. Muito obrigado pela paciência de vocês. Tiago, mais uma vez, obrigado aí. Compartilhar. Obrigado, DJ. Estamos aí. Sem dúvida, sempre. Obrigado. Sair daqui.